Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Independente de mim, apesar de mim, Ele continua sendo Deus. Viver em generosidade, viver em gratidão, abre portas que jamais abriríamos se nós não fôssemos gratos e generosos. O pastor Jair está lá em Sabará, de repente ele vê que Kelme, se ele está aí, hoje nós estamos transmitindo o culto em tempo real. E para os irmãos que estão de férias, né? Tem bastante gente, mas tem bastante gente de férias também. Você que está aqui pela primeira vez, muito bem-vindo. Família da Marlúcia está aí. Quem mais? Amiga da Fabi está aí, muito bem-vinda, perdi vocês. Muito bem-vinda. Quem mais está aí pela primeira vez? Vanésia voltou de férias. O irmão do William, gato não. Se é gato, vai virar ovelhinha. Está aí com os lindos olhos verdes dele. Está vendo, Josi? Cadê a Josi? Josi está no GF. Não é só ela com os olhos claros, não. Tem mais gente chegando. É só para quebrar o gelo, tá? Abra sua Bíblia aí, em Timóteo. Timóteo era o filho amado de Paulo, era discípulo de Paulo. Andava com Paulo, estava junto de Paulo. Timóteo, ele recebeu as instruções do apóstolo Paulo e ele queria cumpri-la. Paulo, ele foi libertado da prisão romana pouco depois de Atos ter sido escrito. E ele se empenhou nas viagens missionárias, viajando até a Espanha. Durante a era de perseguição iniciada por Nero, 64 depois de Cristo. Paulo foi preso de novo e provavelmente em Troade e levado a Roma. E as circunstâncias da sua segunda prisão foram bem diferentes daquelas do seu primeiro encarceramento. Anteriormente, ele estava em sua própria casa alugada, ele podia receber livremente. Manja, ele estava com a... Como é o nome daquilo? Que põe no pé? Ele estava com a tornozeleira eletrônica. Ele estava preso, mas ele estava em casa e podia receber visitantes. Mas agora, o apóstolo Paulo estava confinado em uma masmorra. E os amigos quase que não podiam vê-lo. Antes ele esperava ser solto, mas agora ele estava com esperança de morte. E ao escrever essa carta, somente Lucas estava com Paulo. Os outros tinham partido por diversos motivos, por diversas razões. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, é lá que nós estamos. Nós ouvimos, o pastor Jair pregou na semana passada e falou conosco, foi na semana passada, não, na retrasada, ele falou para nós, a fé sabe. Então, nós, peregrinos, que estamos em movimento, que estamos tirando aquelas coisas da mochila. Muitos de nós já tirou muita coisa da mochila, mas muitos de nós tem coisa ainda lá, que não quer mexer, porque tem medo. Porque fala, se eu mexer nisso daqui, vai doer. Se eu falar, vai doer. Né? E está carregando aquela mochila ainda. Muita gente está ao pé da montanha, sabe? Para escalada, para subir. Ele sabe onde está o topo. Ele sabe que se ele permanecer, ele vai chegar lá. Mas muitos de nós estamos com medo. Muitos de nós estamos parados numa inflexão. O que eu faço? Eu caso, eu compro uma bicicleta. Né? Eu mudo de trabalho ou não? Eu mudo de carreira ou não? O que eu faço para resolver essa questão, esse problema? Que universidade que eu vou cursar? Que igreja que eu vou pertencer? A que corpo? Com quem eu vou caminhar? E eu quero convidar você hoje
a lembrar que a Bíblia nos convida para uma transformação constante. Quando nós estamos em tempos difíceis, nós lembramos do que ele prometeu em Gênesis. Ele disse: eu serei contigo, eu te abençoarei, eu deixarei que você possua a terra. E Deus trouxe você aqui hoje para dizer: ei, o tempo da treta acabou. O tempo da morte, da sequidão, do choro, da tristeza. Deus quer levar você para um novo ciclo, independente da sua idade. Ah, eu estou muito velho. Ah, não, eu estou muito novo. Ah, não. Deus está dizendo para você: lembre das promessas. Eu disse que seria com você e te abençoaria. Lembra? Gênesis, eu disse: olhe para as estrelas do céu, eu multiplicarei. E eu gostaria de dizer para você que isso não diz a respeito de você, mas a respeito de quem Ele é. Muitos de nós estamos no pé da montanha. Em Hebreus 3:5, Deus diz para nós: eu jamais te abandonarei. Eu gosto dessa promessa, porque meu pai pode me abandonar, minha mãe pode me abandonar, meu marido pode me abandonar, meus amigos podem me abandonar, mas tem alguém que jamais me abandonará. E pensando nisso, já seria uma razão e um motivo para eu andar sem medo. 1 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler do verso 6 ao 8. Ronaldo está aí? Ronaldo testemunhou no GR na sexta-feira, eu fiquei tão feliz. Quanto tempo nós oramos por ele, nós como GR, né? Joyce, Josi, Flávio, quem é do nosso GR, quanto tempo nós oramos por ele, por esse momento. Nós, como GR, começamos a orar, não faz muito tempo, né? Quanto tempo você está no GR, Ronaldo? 1 ano e meio, 2? Por aí. Nós, como GR, começamos a orar nesse período. Só que o Ronaldo é meu filho espiritual. Ele foi meu aluno na escola bíblica. É chato falar isso, porque aí descobrem que realmente eu vou fazer 30 anos, né? Não, mas o Rogério tem 20, né, Rogério? Tá tudo certo. Ronaldo, ele foi aluno meu da escola bíblica. Então, quanto tempo já eu estava orando? E a irmã Vânia também estava orando, e a família da irmã Vânia estava orando por esse milagre, para que Deus resgatasse ele. E ouvindo aquele testemunho, eu fiquei tão feliz, que eu falei: Deus, meus filhos estão por aí, né? Olha por eles. Eu oro por cada um deles, eu me lembro deles nas minhas orações, e eu creio que eu os verei voltar para a casa do Pai. Que eu os verei cair em si, como um dia muitos caíram em si, como um dia nós caímos em si. E ouvindo o testemunho do Ronaldo, eu fiquei tão feliz, como nós oramos por ele, e como é bom ouvir saber que as nossas orações são ouvidas, ver Deus mudando a história do Ronaldo e das pessoas à minha volta. E aí eu pergunto para você, a forma como o Ronaldo está vivendo agora, está contando uma nova história do que ele será e qual o legado que ele vai deixar. Agora a pergunta para você, qual imagem você quer deixar para as pessoas que estão à sua volta? Qual legado você vai deixar para os seus filhos? Qual legado você vai deixar para a sua igreja local, para aqueles que caminham com você? Qual é o legado que você vai deixar? O que você vai construir para o Senhor? O que você vai construir e está construindo para as pessoas que estão à sua volta? Deixa eu dizer uma coisa para você.
Para viver as promessas que nós temos recebido, nós temos que lidar com os nossos medos. Tem gente que tem medo de ir ao hospital e tem medo que o médico vá dizer alguma coisa para ela, vai dar alguma notícia para ele. Uma notícia que, de repente, não vai agradá-lo muito. Tem gente que tem medo de morrer sozinho. Qual que é o seu medo? Tem gente que tem medo de não ser feliz. Tem gente que tem medo de casar. Tem gente que tem medo de se relacionar. Tem gente que tem medo de ter filhos. Tem gente que tem medo de voltar a ter um grande amor, de voltar a viver. Será como vai ser se eu voltar a me relacionar? Tem gente que tem medo de dar o próximo passo, sair das dívidas, daquele buraco em que se enfiou, porque diz assim: não, mas era o meu sonho, era o meu desejo, era o que eu queria. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: qual é o seu medo? Porque o convite que o apóstolo Paulo nos faz neste dia está em 1 Timóteo, no capítulo 1, dos versos 6 a 8, que nós vamos ler. Para viver as promessas que nós temos recebido, irmãos, e não são poucas as promessas que Deus fez. Deus fez promessas para você quando você era ainda pequenininho. E você nem se deu conta que era uma promessa de Deus. Tem gente que vai querer ofuscar a promessa que você recebeu, porque é um problema dele. E aí ele fala assim: você não vai conseguir, você não vai conquistar. Tem gente que lança palavra negativa contra você, porque ele tem um problema interno. Porque ele acha que se o outro ganhar, para o outro ganhar, alguém tem que perder. No reino de Deus, quando um ganha, todos ganham. No reino de Deus há espaço para muitos pastores. No reino de Deus há espaço para muitos pregadores, para muitos professores, para muitos mestres, para muitos tocadores, para muitos, que mais? Evangelistas, para muitos missionários. Está comigo? Ai, Cláudia, aquela lá, está comigo? E se acontecesse alguma coisa com os meus sobrinhos e os seus filhos, lá no antro dos gaviões, você estava na roça. Fez meus sobrinhos passarem medo lá no Vai Corinthians. Levou lá, irmão. Você acha? A Bíblia diz que tem um espírito de covardia. Ah, tá bom, eu vou morrer sozinha, eu vou morrer sozinho. Quando você escolhe, por exemplo, viver sozinho por opção, quando você escolhe não se casar, é o meu desejo, quando você escolhe eu não quero ter filhos, é o seu desejo, e está muito bem resolvido com isso, é uma coisa. O problema é quando você esconde dentro de você algo que te feriu e por isso você não quer mais se relacionar. Você não quer mais viver uma vida feliz naquela área. E diz assim: está tudo bem. Só que todo mundo está vendo que não está tudo bem. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Você tenta se esconder. Lembra? A primeira coisa que o casal lá no jardim, quando eles pisaram na bola, quando eles fizeram aquilo que não deveriam, desobedeceram a Deus. A ordem era: não coma do fruto. Não coma do fruto. Quando eles fizeram isso, o que eles perceberam? Primeiro, eles andavam tudo de boa, feliz, encontravam com Deus no jardim, na viração do dia. Quando eles percebem, eles estão nus. Mas eles estavam nus o tempo todo. E quando eles percebem-se envergonhados, a primeira coisa que eles fazem é... O que eles fazem? A culpa foi da mulher que tu me deste. A Eva diz: a culpa foi da serpente. E a serpente não tinha mais ninguém para pôr a culpa, né? Coitada, não sobrou ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Quem peca com você vai pecar contra você depois. Está lá no pecado. Está lá no... Depois vai pecar contra você. Depois vai dizer, não, mas foi ele. Porque automaticamente nós temos o hábito de colocar a culpa no outro. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Culpa e vergonha é para um outro momento. Ou não. 1 Timóteo, capítulo 1, eu disse 1, do 6 a 8. Almeida Corrigida Fiel, ACF, é isso mesmo. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e nem entendendo o que dizem, nem o que afirmam. O apóstolo Paulo pega pesado, né? Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se legitima. Não é nada disso. É o 2 Timóteo. É a segunda carta. Peguei a carta errada. Pegue a segunda carta. Segunda carta. Agora vai. É esse assunto para outro culto. É isso aí. Valeu, Maurício. O apóstolo Paulo diz, por cujo motivo te lembro, quero te lembrar, que despertes o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. O apóstolo Paulo está dizendo, há uma glória dentro de você. Há um dom dentro de você. Estão me ouvindo? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus leve cativo a sua mente para você não ser roubado, nem enganado nessa manhã, em nome de Jesus. Há um dom em ti. Há uma coisa, algo que ninguém pode fazer, obrigada, que ninguém pode fazer igual a você, irmã Edna. Podem fazer, de repente, melhor que você, mas igual a você, ninguém vai fazer. E é maravilhoso entender isso e compreender isso, porque aí nós entendemos que há espaço para todos na mesa de Deus. Porque todos são filhos amados de Deus. Porque Deus não nos deu espírito de temor. Ei, tem espírito de medo. Existe um espírito de medo, que por vezes quer apossar de mim, quer apossar de você. A Bíblia diz que há um espírito de covardia que impede nós atingirmos o nosso propósito, aquilo pelo que nós fomos chamados, aquilo que, ao olharmos, pulsa o nosso coração. Ao fazermos, o nosso coração pulsa. Nós vibramos, é viver feliz. Porque quando você está cumprindo o propósito pela qual Deus te chamou, você vive alegre, você vive em plenitude. E às vezes nós não estamos felizes, nós não estamos alegres, porque nós estamos fora do propósito. Nós estamos fazendo aquilo que Deus não nos chamou para fazer. E quando nós não estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, irmão, nós vamos fazer um monte de coisa. E na maioria das vezes é baboseira. E nós temos percebido que o medo é a maior barreira entre nós e a expressão máxima do nosso potencial. Você sabe que você sabe vender? Você tem um chamado para vender? Mas aí você fala, ai, será? Não sei. Eu não sei se eu tenho potencial para isso. Eu não sei se será que eu sou boa mesmo? Será que eu sou bom naquilo? Será que eu vou dar conta? Será que... Vem um monte de perguntas. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 ao 7, nos mostra que nós somos criados para sermos corajosos. Veja o versículo seguido. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas Deus nos deu espírito de se eu ficar
com o espírito do medo, se eu escolher esse espírito do medo, ele vai me dominar, ele vai tomar conta de mim, e eu não vou realizar aquilo que Deus chamou eu para realizar. Se eu for para o YouTube, se eu for para a internet, eu vou encontrar, irmão, milhares de pessoas melhores que eu, em todos os sentidos. E a comparação, eu já disse aqui para vocês, é a morte. É a morte, é o enterro do seu talento, do meu talento. A comparação não deixa eu avançar. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Paulo vira e olha para Timóteo e diz: Timóteo, tem um dom em você, e eu vou colocar as minhas mãos, e eu oro, e pela imposição das minhas mãos esse dom vai despertar. Você vai sair desse buraco. Paulo lembrando que Timóteo tinha um dom, e Deus lembrando você, nessa manhã, que Deus tem um dom. Voltando a milhares de pessoas melhores que eu, a grandes pregadores. Quem sou eu para dizer que eu sou pregadora, né? Mas faz de conta que eu sou. Há milhares, mas eles não estão aqui. Eles não estão servindo esse corpo. Há milhares de tocadores e cantores ótimos e maravilhosos, mas eles não estão aqui. Deus me colocou para eu servir aqui. Deus te colocou para servir aqui. Enquanto nós estamos olhando para fora, no sentido negativo, você vai ficar aí nesse lugar de medo. Seu dom, preste atenção. Eu não sei qual é o meu dom. Pede para um irmão do seu lado dizer, compartilhar com você o que ele vê em você. Porque o seu dom vai conectar pessoas que estão solitárias, mesmo em meio a uma multidão de pessoas. Tem gente vivendo em solidão aqui, dentro da igreja. Mas Deus está dizendo assim, ó, você vai sair deste lugar de medo, desse lugar de morte, e você vai chegar onde Deus propôs, desde o ventre da sua mãe. Porque você que... Arlete, eu estou nesse lugar do medo. Arlete, eu estou nesse lugar de tristeza. Mas eu vou dizer, essa é a vantagem de quem conhece Deus. Por uma joelhada, nós nos conectamos aos céus. Basta eu me ajoelhar diante dele e dizer, eu não estou dizendo simplesmente do ajoelhar do corpo, mas eu estou dizendo do ajoelhar de coração, de alma. Por uma joelhada nossa, tudo muda em questão de segundos. Você que está na sintonia dele, você que está com visão do reino, você que vive com os princípios que estão na palavra dele, não tem como dar ruim. Você vai passar por dificuldades, você vai passar por lutas, sim. Mas Deus está, nesse momento de luta, forjando o seu caráter. Você não está sozinho. Embora pareça que você está sozinho, você não está sozinho. Essa geração, está ouvindo isso, Ana Clara? Essa geração, está ouvindo isso, Mel? Vai fazer coisas melhores que a nossa geração. Estão dizendo por aí que essa geração é a geração do mimimi. Mas os filhos de Deus não vivem de mimimi. Os filhos de Deus aprendem com os mais experientes na fé.
de que em Deus eles podem fazer proezas. Qual o meu papel? O meu papel é fundamentar. O meu papel é dar raízes para essa nova geração, que fará obras maiores que eu. A Fernanda estava dizendo, olha, os nossos filhos é que usufruirão do refúgio. Nós vamos usufruir também, né? Mas eu acredito muito nisso. Nós construiremos aquele refúgio, nós estamos construindo naquele lugar um espaço para abençoar milhares de vidas. E os nossos filhos, em cima daquilo que nós estamos ensinando, pregando, viverão melhor que a gente. Farão obras ainda maior. Para isso, eu e você, precisamos estar conectados com Cristo. Por quê? Nós vamos fazer muitas coisas juntos. Essa geração, ela é talentosa. Essa nova geração é enviada por Deus. Essa nova geração chegou na terra, não porque o papai e a mamãe deles queriam, mas porque Deus enviou. Tem um monte de casal que deseja ter filho, mas Deus não envia, Deus não dá. É Deus que envia os filhos à terra. Eles não são nossos, eles não nos pertencem. É Deus que vai cuidar, e que vai tratar, e que vai trabalhar, e que vai fazer com que eles, através daquilo que nós temos ensinado, vivam uma vida em abundância na presença de Deus. Nós compartilharemos com eles as verdades da palavra de dia e de noite, assentados à mesa. GR é lugar de mesa, não é? Seu filho não está no GR, envia o seu filho para o GR. GR é lugar de aprendizado. GR é lugar, o grande ajuntamento é lugar de aprendizado. A escola bíblica é lugar de aprendizado. Volta, professor. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui. Solta ele, Noah. Manda ele vir. Estamos avançando, irmãos. Nós estamos orando mais que orávamos no ano passado, sim ou não? Nós estamos lendo mais a palavra de Deus do que líamos o ano passado, sim ou não? Nós estamos melhorando profissionalmente, sim ou não? Nós estamos ganhando mais dinheiro do que nunca, sim ou não? Oh, glória a Deus. Amém. Amém, Tereza. É isso aí. Amém. Saúde no bolso. Como é? Saúde. A fé sabe. Tirou a música da minha cabeça. Obrigada. Obrigada. Irmão, ontem eu estava no Farol. Fiquei no Farol e ouvi uma música. E a música foi comigo até a minha casa. Eu falei, Senhor, tira, tira, Pai, tira, tira. Tira, Senhor. Tira, Pai. Tira, tira, tira a sandália do teu pé. Deixa eu achar aqui. Então, vamos lá. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Às vezes você está dizendo que situações do seu dia a dia é que determinam a forma como você se sente sobre si mesmo, em vez de valorizar aquilo que Deus diz a seu respeito, porque você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você não é o abuso que fizeram com você. Você não é a palavra lançada de você vai ser uma vagabunda, um vagabundo, um prostituto, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ser feliz. Você não é essa palavra. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você não é um órfão. Você não é aquele que não tem o nome do pai, da família, no registro de nascimento. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você não é mentiroso. Você não é presunçoso. Você não é autossuficiente. Você não é procrastinador. Você não é doente. Você é filho amado de Deus. É isso que eu sou. E é nessa verdade que eu preciso andar. Porque se eu não for para essa verdade, eu vou ficar presa às correntes do meu passado.
Se eu não for para essa verdade, a verdade da palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que há um antídoto para o medo. Eu estou com medo do futuro. O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da minha família? O que vai ser dos meus pais? O que vai ser da minha sobrinha? O que vai ser? O que será o amanhã? O amanhã pertence a Deus. Se preocupar com o futuro é um sintoma do estresse. A preocupação do futuro é um dos sintomas do estresse. Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou pagar a minha conta? Será que vai dar certo aquilo? Eu estou preocupado com o futuro. Ei, a palavra de Deus nos convida. Viva um dia de cada vez. Tem gente que está aqui preocupada com a segunda-feira. Tem gente que está aqui, que está preocupada com a mãe. Meu Deus, onde minha mãe foi parar? Como assim, Deus? O que está acontecendo com a minha mãe? Entrega ao Senhor toda a sua ansiedade. O que está acontecendo com meu filho? Entrega a Deus toda a sua ansiedade. Ei, viva o dia de hoje. Viva o agora. E agora você está na presença de quem? De quem? De quem? Então é nele que eu vou depositar a minha confiança. É nele que eu vou depositar toda a minha ansiedade. É nos pés dele, porque ele tem cuidado de mim. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ei, você não vai ficar sem dinheiro a ponto de não ter o que comer. Eu cuido de você. Glória a Deus. Atenção, meu irmão. Você que está com medo ao pé da montanha. Às vezes chamamos o medo de prudência. Não estou com medo. Eu estou sendo prudente. Eu estou sendo prudente. Por isso que a gente, às vezes, não chega tão longe ao lugar que nós deveríamos. Por causa dessa prudência. Não é prudência, é medo. Não é prudência, é medo. É hora de caminharmos rumo à liberdade. É hora de caminharmos rumo à liberdade. Desatar os nós. Quebrar as correntes que me aprisionam. Quebrar essas correntes e caminhar rumo àquilo que Deus nos chamou. Pois foi para a liberdade que eu vos chamei. É Ele que diz isso. Oh, glória a Deus. Mas Deus não nos deu um espírito de temor. Volta lá para o versículo, por favor. No 3 nós vamos ler. 1, 2, 3. O que me dá medo é aquilo que... Eu ando com medo agora, Arlete. Aí você fala assim, não é medo, eu ando tremendo agora. Eu estou com o meu estado emocional abalado. Eu estou com o meu estado emocional, eu não consigo me equilibrar. Mas se Ele não nos deu espírito de amor, e Ele nos diz que... Olha só, e Ele nos diz que o antídoto é o amor. Qual, então, é o oposto do amor? Muita gente diria que o oposto do amor é o ódio.
O ódio, irmão, sabe o que é o ódio? O ódio é o medo. O medo de que pessoas que feriram você, que machucaram você, fiquem impunes. O ódio é o medo, dizendo, aquela pessoa me feriu, aquela pessoa pisou na bola e ela vai continuar vivendo assim, dessa maneira. Ela me machucou, ela me feriu e vai ficar aí andando de boa. O ódio é o medo. Só que, deixa eu dizer uma coisa para você. Abra sua Bíblia aí de novo. Tiago 1:20. Para você que tem andado com ódio, ódio das coisas que não deram certo, ódio de pessoas, Tiago 1:20 diz que a ira dos homens não é justiça de Deus. Porque o ódio, ele cria pontos cegos na nossa vida, impedindo a gente de prosseguir, de voltar-nos e coloca em nós a vontade, o desejo de revidar. Ele não faz, eu também não faço. Ele não pega a toalha que está em cima da mesa, que está em cima da cama, eu também não vou pecar. Ela não guarda o sapato, eu também não vou guardar. Ela não faz comida, eu também não vou fazer. Oposto do amor é o medo de eu estou entregando mais, eu estou fazendo mais. Eu nunca vi minha mãe dizendo assim, eu estou cozinhando demais para essas crianças. Ai, não sei o que eu estou... Nunca vi minha mãe dizendo, eu vou parar de cozinhar para você, porque você não merece. Eu vou parar de cozinhar para você, porque você não cozinha para mim. O amor o amor de mãe, um amor tão lindo, sim ou não? Vocês fazem tantas coisas por esses ingratos, sim ou não? Depois os caras vão embora, nunca mais voltam, e está tudo bem, está tudo certo, porque eles não são nossos, né? Mas o amor de mãe é um amor resiliente, resignado, é um amor que não pede nada em troca. Eu vou fazer para você fazer para mim. É um amor muito parecidinho com o amor de Deus. Arlete, não é o ódio, então, o oposto do amor? Não. O oposto do amor é, muitos diriam, se eu me achar aqui, que o oposto do amor vai lá para João 4:18. Muitos diriam que o oposto do amor é indiferença. Não, o oposto do amor é indiferença. Agora eu não amo mais, eu estou indiferente a essa situação, indiferente a essa pessoa. Na realidade, a indiferença é um tipo de capa que molda o coração para não mais ferir-se. Na realidade, a indiferença é o contrário do amor. Tem mais. A indiferença. Abriu aí em João? Sim? Alguém pode ler para nós? Primeiro João? Primeiro João? Que João está esse? Não, primeiro João. Vai para o João, certo. Perdão. Primeiro João. Ao lermos a palavra de Deus, a gente vai entender que o oposto do amor não é o ódio, não é a indiferença. Achamos? 1 João 4:18. 1 João, Sara. Está indo? Esse é João, Sara. 1 João. Quem achou aí, lê para nós? O amor lança fora... Não, como é? O perfeito amor. Quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. No amor não há temor. Antes, o amor perfeito lança fora o medo.
Então a gente entende aqui com João que o oposto do amor não é o ódio, não é a indiferença. O oposto do amor é o medo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então nós vemos que há dois motivos pelos quais nós nos movemos. A gente se move por medo ou pelo... Como que é? Pelo medo ou pelo? Pelo medo ou pelo? Peça a Deus. Sabe, lembra das tropas lá de Israel, em 2 Reis, como Geazi ajudou, o ajudante de Eliseu, fez com as tropas, lá em 2 Reis. Entenda que Deus, Ele te ama, e Ele está com você, e Ele vai te fortalecer, e Ele vai te suster, Isaías 41:10. Nós temos pesadelos com aquilo que tememos. E quem se move pelo medo, irmão, é capaz de fazer coisas hediondas. Lembram-se de Hitler? Quem lembra de Hitler? Quem era Hitler? Me ajude aí. Ele era um nazista, né? Ele era um genocida. A política dele consistia em fazer a população acreditar o tempo todo em grandes ameaças, que os inimigos iam invadir a Alemanha, e os inimigos eram quem? Todos os outros das outras etnias. Quem não era alemão ia invadir, tomar a Alemanha. E aí o que Hitler faz? Porque ele era... Muitos especialistas dizem que a saúde mental de Hitler era de alguém que baseava as suas ações baseadas no medo e na insegurança. No fundo, Hitler, ele era um medroso. Ele era um inseguro. Mas voltamos a falar do amor. Sobre o amor, que é o que nos interessa. Colocar os olhos em Jesus é a chave para a gente não ter medo. Qual que é a chave? Qual que é a chave? Ei, preste atenção. Eu vou pedir para que você levante e faça um movimento, porque o diabo está querendo levar sua mente para outro lugar. Levanta aí. Quando Pedro desviou o olhar dele, quando ele estava lá no barco, e Pedro desviou o olhar dele de Jesus, ele começou a afundar. E agora eu quero que você olhe, nós não vamos poder olhar para o céu, porque não tem céu, é parede aí. Eu quero que você olhe para cima, simbolizando, e você vai fazer isso sempre. Olhar para o alto, de onde vem o teu socorro. Nós não confiamos em homens, nem cavalos, nem aviões, nem milhões, trilhões. Nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé, porque a sua fé será aumentada nele. Vamos olhar? Abre os seus olhos aí, olhe para o céu. Imagine o céu agora. Alguns historiadores dizem que quando Deus mandou Abraão olhar para o céu e contar as estrelas do céu, não era noite, era dia. O milagre estava em ele olhar para o céu e ver estrelas que não existiam à luz do dia. Você está olhando e não está vendo o seu dom acontecer. Você está olhando e não está vendo o seu negócio prosperar. Você está olhando e não está vendo o seu salário aumentar no final do mês. Você está olhando e não está vendo o dinheiro chegar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem nada a ver com prosperidade, não, tá bom? Fique tranquilo. Tem a ver com crer na provisão de Deus. Deus vai fazer acontecer. A mão forte de Deus está aqui. A mão forte de Deus está disponível para você.
Antes que Pedro afundasse, Deus estendeu a mão para ele. Ei, você não vai afundar nessas dívidas, não. Ei, você não vai se afundar nessa depressão, não. Ei, você não vai se afundar nesse lugar que você se colocou, não. A mão de Jesus está estendida para você. Pode sentar. Entenda, Jesus nos elevou quando se tornou um de nós. Está ouvindo isso? Jesus nos elevou, Riquelme, quando Ele se tornou um de nós. Ele se colocou no nosso lugar e disse: eu posso vencer isso, você também pode. Eu posso vencer essa situação difícil, você também pode. Eu posso tirar você dessa doença. Eu posso. Eu sou Deus. Eu posso fazer você andar. Eu sou Deus. Eu continuo sendo bom. E Deus fez o homem e viu que era bom. Deus me fez e viu que era bom. Que maravilha. Saber que Deus me fez. E ele falou assim, essa aí vai dar muitos frutos. E Deus te fez e falou, esse daí vai dar muitos frutos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Estou vendo aqui muitos frutos. Feche os seus olhinhos agora. Eu pedi para você abrir, agora você fecha. Senhor, eu olho para os meus irmãos agora e vejo eles colados na videira, dando frutos. Eu vejo os meus irmãos realizando os sonhos mais profundos deles, porque foi tu mesmo que colocou esses sonhos dentro deles. Ouse sonhar, ouse confiar nas promessas de Deus, porque Ele continua sendo Deus. Quantas coisas você já passou? Quantos perrengues você já viveu? Quanta dor você já sentiu? Mas não é para você mais andar com essa dor. Como se faz isso? Não sei, eu só sei que Ele faz. Eu só sei que Ele faz. E Ele faz na hora que eu começo a andar em, Leila, andar em confiança. Mesmo quando tudo diz que não. Mesmo quando tudo diz que não. Mesmo quando tudo diz que não. Mesmo quando tudo diz que não, eu estou olhando e está vendo 400 homens para zoar o barraco, para acabar comigo porque eu pisei na bola. Jacó olhando para o outro lado. E Deus leva Jacó e transforma e dá para Jacó outro nome. Qual o legado que você vai deixar? O que você vai fazer para Deus? O que você está fazendo para Deus? Colocar os olhos em Jesus é a chave para nós não temermos. Entenda, Jesus nos elevou quando se tornou um de nós. Nós já éramos a coroa da criação. Mas com o sacrifício de Cristo nós nos tornamos filhos amados do Pai. Poderosos e sem motivo para temer. Está ouvindo, André? É sem motivo para temer. O passado ficou no passado. Ser poderoso faz parte da nossa identidade redimida. Giovana, vai para as cabeças, filha. Faz parte da nossa identidade. Ser vitorioso, ser vencedor. Nós ouvimos domingo passado. Só que tem uma coisa. A gente precisa dominar o medo. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria: lança fora o medo. Domina o medo. Porque muitos de nós temos a necessidade de controlar e manipular.
A necessidade de sentir-se poderoso faz com que a pessoa tente parecer superior aos outros a todo custo. Mesmo que isso signifique o enfraquecimento de seu próximo por meio de críticas. Esse é o controlador, o manipulador. Esse é o disfarce da insegurança dele. Ele é inseguro. Ela é insegura. Então, o que faz? Ele critica. Ele aponta. Ela fala, você viu como ele fez? Você viu como ela faz? Essa pessoa está dizendo sobre si mesmo, da insegurança dentro dela. Daquilo que dói dentro dela. Porque, deixa eu dizer para você, criticar é a maneira mais desonesta de elogiar. Então, quando alguém está me criticando, eu penso, como ele está sendo desonesto, né? Porque ele está querendo me elogiar, mas aí ele me critica. Porque, na realidade, ele queria me elogiar. Mas ele critica para ofuscar o dom de Deus que há em mim. Tem a ver com ele, manipulador. Fraco, doente, controlador. A outra coisa que acontece é a vangloria. Um poder que quer destruir a gente, que quer fazer com que a gente continue com medo. A outra é a vanglória. Como o primeiro falso poder, qual o primeiro falso poder? Do controle. É falso, você acha que controla. Você acha que manipula. Você só acha. O segundo falso poder é a vanglória, Ana Clara. Como o primeiro poder, a vanglória não é nada mais do que o fruto de uma grande insegurança, que faz com que a pessoa envaideça. Sabe aquelas pessoas que falam de si mesmo, falando na terceira pessoa? A Arlete é demais. Olha, a Arlete, ele fala na terceira pessoa, de si mesmo. Essa pessoa, ela quer criar nela e dar para ela um mérito indevido. É a graça do Pai que transforma as nossas vidas. Não há motivo para que eu e você se vanglorie. Por isso, seja a boca dos outros a nos elogiar, não a nossa própria. É preciso ter coragem, como diz a Brené Brown, é preciso ter coragem para ser imperfeito. É preciso ter coragem para mostrar a nossa vulnerabilidade. É preciso ter coragem para dizer assim, Arlete, você não é toda essa Coca-Cola que você acha que você é. Você não é essa bolachinha do pacote, a do meio, que é mais gostosa, não foi quebrada, né? Você não é tudo isso, não. Por isso, seja a boca dos outros a te elogiar. É preciso ter coragem para ser imperfeito. Porque, na maioria das vezes, nós queremos cobrir a nossa imperfeição. E a gente tenta cobrir a nossa imperfeição, meus irmãos, e vai saindo pelas nossas... Só a gente acha que ninguém está vendo. Sabe assim? Sabe? A pessoa que ela está tão acostumada com o seu CC, que ela não sente. Todo mundo sente, menos ela. Todo mundo sente. É igual o mau hálito. Todo mundo sente. Menos a pessoa com mau hálito. É assim aquele que quer vangloriar-se. Ei, deixa eu dizer para você, é na fraqueza que a graça de Deus se aperfeiçoa em nós. Não é dizendo que nós somos poderosos, que nós somos o cara. Vem comigo que eu resolvo. Vem comigo que eu dou conta. É na fraqueza. A coisa mais triste é estar perto de quem se sente. Sim ou não? A coisa mais gostosa é estar perto de quem sabe quem é. Sabe da sua identidade. Porque aquele que se sente, você fica assim. Nossa, mas ele é tudo isso mesmo? Eu nem vou ficar muito perto dele, porque ele é tão perfeito, ele sabe tudo, ele manja tudo, meu Deus, ele é o cara, não posso ficar nem perto dele. A eficácia do poder de Deus em nós é que nos capacita a fazer grandes coisas. Diga isso comigo. A eficácia do poder de Deus em mim é que vai me capacitar a fazer grandes coisas. Porque eu nasci destinado a fazer grandes coisas. É em conhecer ao Senhor que nós devemos nos gloriar.
Eu conheço esse Deus, é nele que eu me vanglorio. Porque eu conheço esse Deus, eu sei quem Ele é, eu sei do que Ele é capaz de fazer, eu sei para onde Ele pode me levar. A outra coisa, irmão, é a raiva. Por se sentirem impotentes para argumentar, pessoas raivosas, elas passam a agredir aqueles que tentam controlar. Coagindo quem está por perto para assim sentirem-se no comando das situações. Então, nervosinho, raivoso. Eles não sabem como argumentar, eles não têm argumento, então eles reagem com raiva. Eles têm uma palavra pronta para te responder. Ele tem a resposta, ela tem a resposta na ponta da língua, porque dentro dele a raiva é que está operando. Não é a graça que está operando, é a raiva que está operando. A outra coisa é o vitimismo. Esse é o último e o último falso poder, o da vítima. É uma espécie de manipulação em que a pessoa coloca a outra numa posição de inferioridade, autocomiseração, para atribuir aos outros a responsabilidade da sua própria vida. Então, ele coloca-se no lugar de vítima. Eu não consigo fazer. Eu não dou conta. Manda outro no meu lugar. Quem que fez isso na Bíblia? Quem que era o irmão de Arão? Moisés, para eu não trocar o nome. Manda outro em meu lugar. Manda um melhor. Faz você, porque eu não dou conta. Ei, sai desse lugar. Sai desse lugar em nome de Jesus. Sai desse lugar, porque Deus quer te levar para outro, como diz o jogador, outro patamar. Deus quer te levar para outro patamar, para outro nível. Sai desse lugar. Eu não tive um pai, eu não tive uma mãe, eu não tive ninguém que me influenciasse positivamente, eu fui machucado no passado, eu fui traído, eu fui enganado, eu fui deixado, meu pai foi embora, minha mãe foi embora, e você não sai desse lugar. E está nesse ciclo vicioso da vítima. Não que você não tenha sofrido, Deus sabe, Deus estava lá. Mas pare de encontrar o terceiro culpado pelas suas mazelas. Porque aquele que é vítima, ele quer encontrar um culpado para as mazelas dele. Sempre tem um culpado. Porque ele só foi a vítima. E o coitadismo, meu irmão, é o oposto da autorresponsabilidade. De trazer para o peito aquilo que é minha responsabilidade. Aquilo que eu devo fazer. Aquele que se faz de vítima, ele busca evitar o confronto, porque ele teme, ele tem a dificuldade de assumir que precisa tomar a decisão de gerir a própria vida. Não é a sua esposa que vai gerar a sua vida, não é o seu marido, não é o seu patrão, não é a sua mãe, não é o seu pai, no caso dos maiores de idade, né? Não é o seu amigo, não é o seu patrão. É você que tem que tomar as rédeas da sua vida. Não é o seu pastor, não é o seu líder. É você que tem que tomar as rédeas da sua vida. Está comigo aí ainda ou já está querendo me bater? Nem? Quem permanece procedendo assim não consegue crescer. Pois pessoas poderosas, de fato, elas crescem por meio do confronto saudável. Tem gente que ele não quer falar, ele não quer conversar, ele não quer dialogar, ele não quer falar. Ele só quer dormir, ficar quietinho, ficar isolado. Ele quer ficar longe de todo mundo. Por quê? Porque quando ele vai para perto das pessoas, ele vai ser confrontado. Principalmente quando ele está no corpo de Cristo. No corpo de Cristo nós somos confrontados. E nós somos confrontados para nós crescermos.
Porque pessoas poderosas de fato crescem por meio do confronto saudável. O nível de relacionamento determina a medida de um confronto. É preciso ser íntimo de alguém para confrontá-lo. Está comigo? Vou sair confrontando. O Guga, eu sou íntima do Guga, então eu confronto o Guga. Depois ele me ama e me beija e está tudo certo. Vou sair confrontando quem eu não tenho intimidade, quem não me deu abertura para. Não é isso que eu estou dizendo para você fazer. De maneira nenhuma. Porque aprofundar e as falsas vítimas, elas não querem estreitar laços. Elas não querem aprofundar relacionamentos. Pois não existe intimidade sem que aconteça conversas difíceis. Se o seu pai está passando a mão na sua cabecinha e não está conversando com você de forma difícil, você vai sofrer lá na frente. As conversas difíceis nos elevam ao próximo nível. As conversas difíceis fazem a gente sair da imaturidade para a maturidade. Dez e 43. Nós chamamos dessas conversas de comunicação corajosa. É nesse momento que o pai vai conversar com os filhos, a mãe vai conversar com os filhos e vai estabelecer os limites, as responsabilidades, assim como Deus fez conosco desde o começo. Você não quer ter conversa difícil com seu pai, com seu líder, com seu pastor, com alguém que você vai dar ruim, vai dar BO. Não fuja das conversas difíceis. Joga a real na mesa. Fala a verdade. Porque senão nós vamos sofrer duras consequências por vivermos com o nosso narizinho em pé. O riquelme. Deus fez assim conosco. Ele colocou limite. Ele disse, isso pode, isso não pode. E às vezes nós ficamos bravinhos quando alguém coloca limite para nós. Está querendo mandar em mim? Está querendo? Se eu ouvisse todos os conselhos que me foram dados, meu Pai, quantos males eu teria evitado? Está ouvindo, Ana Clara? Na multidão de conselheiros se encontra a sabedoria. Mas ela diz que é com 50, duvido. Muitos de nós, feridos, já estou aumentando, né, Clara? Não era tudo isso, né? Muitos de nós, feridos por manipuladores, falsos poderosos, que nos fizeram acreditar que somos impotentes. Se eu disse que você não era capaz de fazer outra coisa, esquece isso que eu disse. Em nome de Jesus. Esquece. Se eu disse que você não era capaz, se eu disse que você não ia conseguir, esquece. Era uma informação do diabo. Não era uma informação de Deus. Você não é impotente. Deus não te fez impotente. Quando nós somos coagidos e oprimidos, nós podemos ser levados a lugares muito ruins. Essas mentiras que nos são faladas por essas pessoas adoecidas, aí a gente fica sob o controle do medo. Eu vou fazer, mas alguém disse para mim que eu não sou boa, que eu não sei fazer, que eu não sou capaz. Eu conheci alguém que tinha dificuldade em seus relacionamentos, porque a mãe havia dito, você é uma pessoa complicada. E ela se repetia sempre, não dá certo, porque eu sou complicada. Em que momento te disseram isso, que você era complicada? Vamos buscar lá. Em que momento disseram para você que você era complicado? Em que momento disseram para você que você não poderia ser determinada coisa? Em que momento? Eu vou fazer a mesma pergunta que Deus faz em Gênesis para Adão e Eva, quando eles comeram da árvore, do fruto proibido. Deus disse, quem te disse? Quem te falou? Então não acredite nessas mentiras,
Porque essas pessoas também estão sob o domínio do medo. Vamos ficar de pé. Contudo, ouve isso, porque nós vamos falar isso para finalizar. Eu ia, em homenagem ao Cláudio, terminar o culto ao meio-dia. Mas aí, está calor aqui dentro, né? Glória a Deus. Não vou segurar vocês tanto tempo. Vocês já estão com fominha. A propósito, tem cafezinho ainda quando terminar. E depois que terminar, tem as garrafas para lavar. Porque o irmão Roberto disse assim: não, pastor, eu vou guardar, tirar essas garrafas, esse pão, porque depois eu vou embora, quem vai lavar? Aí eu falei: irmão Roberto, pode deixar. O Ronaldo vai lavar. Mentira. Não falei isso não, Ronaldo. Falei: pode deixar, irmão Roberto, Deus vai enviar alguém para lavar essas garrafas. E nós vamos tomar. Obrigada, Lúcia. Porque eu disse assim, eu queria tanto um crentão de manhã. O Antônio Carlos me beliscou de manhã: Lúcia, você está pedindo para a Lúcia? Eu falei: não, eu não pedi nada. Eu só falei que eu queria. Deixa eu expressar meus desejos. Não me reprima. Não se reprima, menudo. Não me reprima. Aí a Lúcia me deu esse presente. Lúcia, Deus abençoe. Estava maravilhoso, cheio de frutinhas gostosas. Ainda não terminou a palavra. Para terminar, o poder de Deus nos liberta da raiva. Ei, você não ouviu o final? O poder de Deus nos liberta da raiva. O poder de Deus nos liberta desses falsos poderes, da manipulação. Do que mais que eu disse? Eu disse alguns falsos poderes. Raiva, ele te livra do vitimismo, o poder de Deus. Qual mais? Da vanglória. O poder de Deus te coloca no lugar correto.